Assertividade, na verdade, é um comportamento de autocontrole. Mas afinal, o que é? Pessoal, tudo bem com vocês? Kennedy Moraes aqui mais uma vez. Nesse vídeo vamos falar sobre autocontrole e assertividade. Já ouviu falar sobre isso? Quer saber mais sobre? Então fica aí com a gente. Só que antes, aproveita esse momento aqui, já se inscreve, me segue também nas redes sociais, que estarei postando conteúdos relevantes para a nossa vida. Tá certo? Então bora pro vídeo. Deixa o like. Quantas vezes em nossa vida a gente precisa pedir perdão para alguém, talvez por falta de autocontrole ou porque a gente excedeu em alguma coisa e não conseguimos ser assertivos. Assertivos? Mas o que é isso? Calma, peraí. Assertividade é um termo que tem origem na palavra asserção, que quer dizer afirmar, tornar firme, confirmar, declarar com firmeza e com clareza. A postura assertiva é, na verdade, uma virtude, porque ela tem um papel muito interessante. Porque como vocês podem ver aí nessa imagem, nós vemos que um círculo é a agressividade, a passividade e a assertividade se mantém justo no meio termo entre os dois extremos que são inadequados. A agressividade por ser o excesso de uma atitude e o outro que é a passividade, que é a falta de atitude. Vamos pensar sobre a nossa forma de falar. Qual postura a gente costuma assumir? Na agressividade, a gente costuma falar assim: você faria isso melhor se fizesse isso. Se você não fizer isso, poxa, você não sabe de nada, cara. Ou você deveria fazer isso aqui, não isso daqui. A forma passiva: talvez. Eu fico me perguntando se a gente poderia fazer isso, só que ninguém se importa com isso não. Não, nem liga pra isso não. Não se importa. Não, nem liga pra isso. Não se aborreça. Isso não é importante pra sua vida não. Mas a forma assertiva, que é na verdade uma forma que é uma virtude, é quando a pessoa fala assim: eu penso isso. Eu sinto isso. Não, eu não quero isso. Eu quero isso por causa disso. E se a gente fizesse isso juntos? O que você acha disso? Eu acho isso. Então perceba que a assertividade ajuda em nossos relacionamentos. E nós temos algumas coisas que nos ajudam em nossa atitude assertiva. Nós podemos citar a empatia, que é olhar o outro com o olhar do outro. Também a autoestima, que é assunto para o próximo vídeo que nós iremos falar. E também o autocontrole ajuda na assertividade. Assertividade, na verdade, é um comportamento de autocontrole. Mas afinal, o que é o autocontrole? Autocontrole é a gente controlar os nossos próprios comportamentos. É, na verdade, escolher a opção que fornece maior benefício a longo prazo. Que, na verdade, muitas das vezes no imediato pode não ser tão agradável assim. Um exemplo é os estudos, né? Imagine que você tem que estudar porque alguns dias à frente vai ter uma prova. Aí chegam os seus amigos, no dia que você preparou para estudar, os amigos chegam e te convidam para ir para uma festa. Aí você fica: poxa, eu estudo ou vou para a festa? Né? Você, nessa situação, se você optar por estudar, é uma atitude de autocontrole. Porque você rejeitou algo que seria muito legal para sua vida, que é você se divertir com seus amigos, na festa, com música, com as suas companhias que você gosta, mas você optou por estudar. E se formos pensar, essa atitude de escolher estudar, as consequências dela melhores do que se você fosse para festa, porque talvez você vai para festa agindo com talvez por impulso, você deixando os seus estudos, você pode ir mal na prova e você pode reprovar talvez.
Embora essa atitude no imediato não foi tão legal. Legal seria ir para festa, não ficar em casa estudando. Só que a longo prazo teve um valor significativo na sua vida. E você já parou para pensar o contrário do autocontrole? É a impulsividade. A impulsividade é uma resposta que nós damos sem reflexão, sem raciocínio, sem considerar as consequências. Veja aí essa imagem. Você pode perceber aí que diante dessa emoção, que é a raiva, a pessoa ela explodiu. Pá, falou muitas coisas, falou coisas que machucou, ela falou tudo que ela queria falar, ela na verdade se transbordou e falou várias coisas. Perceba que no imediato, no momento, foi uma ação positiva porque trouxe um alívio para essa pessoa. Só que a longo prazo trouxe consequências que talvez não são tão legais, como talvez a vergonha por ter falado alguma coisa que não era para falar, talvez a vergonha por ser excessivo e até outras questões. Agora perceba essa outra, que é a atitude de autocontrole. Diante da mesma emoção, que é a raiva, no imediato não foi legal se controlar, ficar quieto, como muitos dizem, engolir um sapo. Então, nesse momento que a pessoa se controla, não é legal. Não é tão agradável. Bom seria se ela falasse tudo, mas ela se controlou, ficou quieta. No imediato não foi agradável, só que a longo prazo trouxe um benefício. Talvez um benefício nas suas relações. Talvez ela não vai precisar pedir perdão nenhum, mas a pessoa chegar até ela pedir perdão. Ela vai ter um bom convívio com as pessoas e assim por diante. Então perceba que para nós termos melhor interação, nós precisamos exercer o autocontrole. Lembrando que a gente não consegue controlar as emoções diretamente, que foi uma das coisas que eu falei também lá no Instagram. Se você não viu, me segue lá. E um dos cuidados que nós devemos ter em relação à impulsividade é não emitir um comportamento impulsivo no lugar de outro, como a pessoa que abusa de drogas para fugir da ansiedade ou da depressão. Na verdade, vai se instalar outro comportamento impulsivo, que é o vício. Um comportamento impulsivo pode levar a outro comportamento impulsivo. Então perceba que a gente precisa saber como se comportar. Nós devemos buscar ser assertivos. Na verdade, se o resultado for positivo. Há momentos na nossa vida que vai ser preciso a gente agir com passividade. Um exemplo, se a pessoa está na sua frente, está esbravejando, xingando, está muito irada, querendo te bater, aí você vai lá querer ser assertivo, não vai dar muito certo não. A atitude é você ficar quietinho, esperar a pessoa se acalmar e assim você poder conversar com ela. Em outros casos, talvez uma atitude de autocontrole pode ser até um pouco de agressividade, em alguns casos. Talvez em uma sala de aula, o professor que precisa explicar o assunto e os alunos não deixam. Talvez esse professor vai precisar expor um pouco de agressividade na forma de falar para poder ter ordem na sala. Então nós precisamos do autocontrole. A Bíblia diz que o autocontrole é um fruto do Espírito Santo. Também pode chamar de temperança nas traduções mais tradicionais e também pode chamar de domínio próprio nas traduções como a NVI. Está em Gálatas no capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei." Então, uma das coisas que nós precisamos e que o Espírito Santo pode nos ajudar é no autocontrole das nossas relações. O mundo precisa de pessoas autocontroladas, não para o benefício próprio apenas, mas para a sociedade, para conviver bem em família, para estar bem com outras pessoas. Tá certo?
Se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like. Que Deus te abençoe e paz.